Como os filósofos estoicos entenderão a liberdade? O que é ser livre para um estoico? Acompanhe o vídeo e vamos descobrir. Olá pessoal, eu sou o Breno Lucano, pesquisador de filosofia estoica já há uns 20 anos aí, pelo menos, e criador também do blog de filosofia Portal Veritas. Essa semana eu fui deparado com essa questão, a questão da liberdade para os estoicos. E é sobre isso que eu quero trabalhar hoje com vocês. Antes, contudo, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, para que vocês assinem as notificações. A gente está sempre produzindo material, especialmente sobre filosofia estoica, mas não apenas sobre isso. E de tal modo que vocês estarão contribuindo e me motivando também a sempre estar produzindo mais material. Assim, então, não custa nada e ajuda também o canal a produzir mais material, me motiva a produzir mais material. Muito bem. Então, essa semana eu deparei com essa questão num grupo, a questão da liberdade. A questão é que a forma com que nós entendemos a liberdade hoje, ela é muito diferente, é completamente diferente do modelo de liberdade que os estoicos tinham lá na antiguidade. Eu escrevi um artigo que deve ser publicado nas próximas semanas, eu acredito. Talvez agora que você esteja assistindo o vídeo, talvez o artigo já esteja até publicado. Falando um pouco sobre o estoicismo na atualidade, né? O que é ser um estoico hoje. E aí eu desdobro algumas questões, inclusive a questão da liberdade. Quando eu começo a atrelar algumas teses estoicas dentro da sociedade pós-moderna, né? Se é que isso é possível, né? Que essa, na verdade, é uma questão que eu até me oponho a isso. Mas se a gente tentar forçar a barra um pouquinho, talvez a gente até consiga atrelar algumas coisas da filosofia estoica na sociedade atual. E a questão da liberdade é uma dessas questões, porque a forma com que nós entendemos a liberdade hoje, ela é muito diferente da liberdade estoica. O que estávamos discutindo no grupo é que essa liberdade dita estoica, ela poderia ser entendida no modelo de liberdade econômica. É claro que, na verdade, um modelo pela qual nós entendemos a liberdade hoje, ela se dá diante de um prisma de mercado. Liberdade nada mais do que a faculdade de você poder comprar. E a compra, na sociedade atual, ela delimita a quantidade de liberdade que você tem. Então, assim, você tá a fim de passar o final de semana numa fazenda, você simplesmente pega o carro e vai. Se você quer morar numa fazenda, você simplesmente pega todos os seus pertences e se muda para lá. Você quer ficar sem trabalhar durante algum tempo? Se você tem recursos para isso, você também pode. Você quer fazer uma viagem internacional? Você simplesmente pega o avião e vai, fica um mês, fica 2 meses, 3 meses. A liberdade na sociedade atual delimita isso. Delimita a possibilidade material de você poder fazer as coisas. Porque para a sociedade atual, liberdade é liberdade material. A nossa sociedade, ela é mercadorizada. E mais do que isso, porque nós não estamos mais num período industrial da economia. Nós estamos numa sociedade que é
financiarizada. Então você não vende mais mercadorias para sobreviver. Você sobrevive de ações, de compra de ações, de investimentos. Todas essas grandes empresas, Mercado Livre, Casas Bahia, elas sobrevivem de investimentos. Até agora há pouco tempo, eu li uma matéria falando da Luiza Trajano, lá da Magazine Luiza, que ela perdeu alguns milhões. Não foi porque deixou de vender, mas é porque a bolsa caiu. Então, essas grandes empresas, elas sobrevivem de investimento, de financiarização. Todas elas, sem exceção. Quando você vende, você está apenas juntando grana para poder investir. E daí, na verdade, você acaba produzindo mais desemprego, né? Porque você está gerando grana que gera grana e você não precisa de funcionários para isso. Então, você está contribuindo mais ainda para o desemprego e para a precarização do mercado de trabalho. Bem-vindo ao capitalismo financiarizado. Fora outras consequências que aí não vou me aprofundar nesse vídeo. Essa é a liberdade que nós temos hoje. Por outro lado, como é a liberdade dos estoicos? Os estoicos não viviam nessa sociedade que nós temos atualmente. Eles se concentravam muito a partir de uma perspectiva de degradação da polis. Quando a gente começa a ver sobre a história da filosofia, a gente começa a contextualizar a filosofia antiga, a gente vai ver que Platão, Sócrates viviam sobre a perspectiva da ascensão da polis. Viviam sobre a perspectiva de tudo aquilo que a polis era capaz de proporcionar ao cidadão. Viver bem para Platão e para Sócrates significava viver a cidadania plenamente. A cidadania, ser cidadão de Atenas, Esparta, Corinto, Samos, significava um status existencial que nós não temos hoje. Significava tudo aquilo que motivava a vida do homem antigo. Para nós hoje, sermos brasileiros, sermos argentinos, sermos, cidadãos búlgaros, talvez isso não tenha muito sentido. Mas para o cidadão de Atenas, no período clássico, isso significava muita coisa. Significava toda a forma de agir, significava uma episteme, aquilo que Foucault vai dizer, né? Episteme própria. Significava tudo aquilo que ele poderia ser capaz de fazer e era capaz de fazer. A excelência, a areté do filósofo antigo, permutava um status existencial. Quando a polis cai, o homem fica à deriva. E agora, que eu não sou mais cidadão de Atenas, o que eu sou e para onde eu devo ir? Começa aí uma nova indagação com a filosofia helenística. Então, o homem helenístico, ele perde cidadania e o seu status existencial começa a ser voltado para a interioridade. Agora não sou mais um cidadão de Atenas. Agora eu sou um cidadão apartado do mundo. Até porque o mundo agora ele é cosmopolita. Alexandre cosmopolitiza o mundo. Mais ou menos como acontece com o capitalismo hoje. Ele cosmopolitiza o mundo. Então agora eu não sou mais um cidadão de Atenas. Eu sou um cidadão do mundo. Isso acontece com os cínicos, acontece com os estoicos. Os epicuristas, eles têm um caráter missionário muito presente também. Então, os epicuristas também, de uma certa forma, também serão cidadãos do mundo à medida em que eles têm o dever de levar a felicidade e o prazer para todos os homens. Então, na filosofia helenística, no período helenístico, eles têm
essa característica. E é claro que esse cosmopolitismo, a partir do crescimento de Roma, a partir do segundo, primeiro século antes de Cristo, e na medida que Roma começa a se consolidar, essa questão do cosmopolitismo ela vai se alastrando, porque Roma vai se alastrando também. Ser um cidadão do mundo e ser um cidadão romano é basicamente a mesma coisa. Então vocês percebam que, como a sociedade ela vai se mudando, a episteme também muda, a questão de liberdade também muda. Você não é mais livre agora simplesmente porque você é um cidadão. Você é livre agora porque você está apartado da sociedade histórica que vive em caos e possui todas aquelas agitações, e você começa agora a se voltar para si, para o interior, que é o único local que não tem agitação. Não tem agitação política, não tem agitação social. E esse mundo interior, aquilo que Perreador vai chamar de cidadela interior, é aquele local para fora do tempo. Daí aquilo que Raquel Gazola vai chamar de aion, que é uma terminologia grega que vai fazer contraposição a outra terminologia grega de Cronos. Cronos é o tempo histórico, o tempo em que todos nós vivemos, seja o tempo da queda, da ascensão de Roma, ou seja, o tempo do capitalismo que nós vivemos, da sociedade financiarizada. Então, é o tempo histórico, o tempo em que as coisas da sociedade acontecem, né? Com todos os seus signos, seja mercadológico, seja linguístico, seja simbólico. E, por outro lado, nós temos Aion, que é o tempo, só que é um tempo dos deuses. É um tempo que está para fora do tempo, ou seja, é um tempo que, na verdade, ele vai fazer uma contraposição a justamente essas construções históricas que nós fazemos. A liberdade estoica reside na associação a Aion, a esse tempo que está para fora da historicidade e que, portanto, vive unicamente aqui dentro, na construção do sujeito, nessa nova construção do sujeito que nasce com a filosofia helenística. É por isso que Zenão de Cício vai falar muito de uma república que está fora da sociedade. E aí ele vai falar, ele vai combater todos aqueles signos sociais, que são socialmente construídos. A diferença entre homem e mulher, a destruição da moeda, a distribuição de ginásios, e tudo isso que, na verdade, são signos da sociedade historicamente constituída. Nós, aqui na sociedade, dizemos o valor da moeda, dizemos o papel do homem, o papel da mulher, o papel da criança, o papel das etnias. Nós construímos hierarquias sociais. Para Zenão, não existe essa hierarquia social. Todos são irmãos diante de uma fraternidade universal. E é aí que reside a questão de liberdade. Você se afasta dessas hierarquias, que em termos de sociedades contemporâneas são aquelas hierarquias defendidas pela direita. Você se afasta de todas essas hierarquias, papel de homem, mulher, etnias, tudo aqueles papéis sociais e também todos aqueles papéis simbólicos, que vai dizer o que é mais importante, o que é menos importante. Essas hierarquias, essas diferenças sociais, elas são todas desconstruídas em função de uma hierarquia, de uma sociedade aion, fora da história. Vocês estão me entendendo? Zenão, ele cria uma sociedade que não é historicamente construída. Quando ele faz isso, Zenão e Crisipo jogam a cidadania, que não é mais uma cidadania de Atenas, é uma cidadania tipicamente zenoniana. É uma cidadania que está no campo da ontologia.
E da ontologia por quê? Porque não é encontrável. Essa cidadania, o cidadão do mundo, ele não está mais num estatuto civil. Ele não é mais de Atenas, ele não é mais brasileiro, ele não é mais americano. É um cidadão do mundo, um cosmopolites, em grego. Quando ele faz isso, ele cria também um novo padrão de liberdade, que é um padrão dessa terminologia aion, essa cidade fora do tempo. É uma cidade sem agitação. Do ponto de vista ético-moral, esse cidadão, o cidadão do mundo, é justamente aquele cidadão que, já que ele está para fora da sociedade, para fora da agitação social, ele vive no mundo dos deuses e, portanto, no mundo de constância, esse cidadão também é constante. Então, ele não tem as agitações que são tipicamente passionais. As agitações passionais, quer dizer, agitações da alma, são agitações da sociedade histórica. Porque é a sociedade histórica que faz com que nós nos lancemos sobre aquilo que nós desejamos ou não desejamos, repelimos ou não repelimos. E quando você para de se jogar para objetos que você quer muito ardentemente, porque isso são símbolos da sociedade, por exemplo, eu quero muito ficar rico. Quando você faz isso, você se joga para um objetivo que é historicamente construído, você cria agitação. E isso é justamente aquilo que você não quer desconstruir. A agitação não é mais o alvo. A agitação, ela vai se encontrar, na verdade, dentro do campo ético-moral, no campo dos indiferentes. Você deve ser indiferente à riqueza, por exemplo. É claro que você pode buscar a riqueza como um indiferente preferível, mas ainda assim um indiferente. Indiferente preferível como? Porque você pode querer a riqueza, por exemplo, para manter o status, as condições sociais, para manter a sua condição física, manter um imóvel, por exemplo. Mas você não vai desejar ardentemente. A questão é o ardentemente. O ardentemente fazendo com que você perca o controle sobre si, que é o fundo nevrálgico do estoicismo. E é aí que reside a questão da liberdade. Ser livre para o estoico, então, significa se encontrar no campo do aion, portanto, cultivando essa cidadela interior, sendo cidadão do mundo, sendo um cidadão de uma cidade construída pelos deuses, sendo constante. Sendo constante, você se afasta das agitações. Você se afasta de tudo aquilo que é capaz de fazer com que você perca o controle sobre si mesmo. Sendo mais tecnicamente possível, é aquilo que faz com que você não dê assentimento às falsas representações. Essa é a terminologia estoica mais técnica possível. Ou seja, que falsas representações? Falsas noções daquilo que te traz felicidade ou infelicidade, por exemplo. Tudo aquilo que a sociedade entende como felicidade e infelicidade são falsas representações, porque ele está no campo da sociedade, está no campo da história. Ora, o estoico não quer que você fuja da história, então você não pode dar assentimento às falsas representações. Nisso reside a questão da liberdade para os estoicos. Parece complicado, não parece? Porque nós estamos trabalhando com a questão da ontologia. E é por isso que muitos, inclusive céticos, os filósofos céticos lá na antiguidade, os herdeiros de Pirro, Arcesilau, por exemplo, Carnéades, eles vão criticar muito os estoicos
porque eles não vão entender essa noção. Quando eles criticam os estoicos, eles não entendem que Zenão e Crisipo estão construindo uma cidade que é a histórica. E a noção deles de liberdade e de felicidade está baseada nessa matriz de uma sociedade para fora do campo histórico e, portanto, das agitações. Que, em termos de filosofia antiga, são as agitações da decadência da polis, e que hoje, para nós, está baseado numa sociedade capitalista financiarizada, porque é a sociedade que nós vivemos. Se amanhã, daqui a 100 anos, nós não vivermos mais sob capitalismo, se de repente o capitalismo naufraga daqui a 100 anos, né, como realmente está naufragando, então nós começaremos a fazer críticas sobre esse novo sistema lá do futuro. Será sempre dessa forma. A crítica é em cima do capitalismo porque é o sistema que nós vivemos hoje. O capitalismo financiarizado. Eu espero que vocês tenham entendido essa abordagem de Zenão. E de que modo que dizer que a liberdade de compra e venda, isso não pode ser entendido sobre a ótica estoica, porque realmente não tem nada a ver com isso. Na verdade, a perspectiva de zenoniana é contra isso. Porque compra e venda são construções sociais também. Então, também estão no campo do Cronos, não do Aion. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo. E mais uma vez, eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Se inscreva, assine as notificações e compartilhe esse vídeo. Dessa forma, acho que a gente pode estar contribuindo para a divulgação e para os estudos a respeito da filosofia estoica. Então, eu encontro com vocês por aí. Até a próxima.